Paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Esther, capítulo 5, versículo 9, que diz: Naquele dia, Amã saiu alegre e satisfeito. Mas quando viu Mardoqueu junto à porta do palácio real, e este não se levantou nem lhe mostrou respeito, ficou irado com Mardoqueu. Nós vamos ver que do versículo 9 ao versículo 14, desse capítulo 5, vai ser exposto o contraste fatal, entre o orgulho humano e a soberania divina. Então, a passagem ela revela a instabilidade emocional do vilão Amã, que mesmo diante de riquezas, prestígio, ele sucumbe à amargura e à ira, destrutiva gerada pela recusa de um único homem, Mardoqueu, em reverenciá-lo. Vamos observar que esse homem, Amã, ele sai de um banquete alegre, mas quando chega ali passando, saindo do palácio, ele vai ver que Mardoqueu não se prostrou diante dele. Nós vamos observar que há um perigo muito grande do egocentrismo, e da escravidão pelas aparências. Quando nós lemos versículo 9 ao versículo 11, lemos o devocional 9, vamos ler o 10 e o 11, que diz: Porém, Amã se controlou e foi para casa. Mandou buscar seus amigos e Zeres, sua mulher. Amã se vangloriou das suas riquezas, dos seus muitos filhos e do quanto o rei havia honrado e promovido acima de todos os outros príncipes e homens que o serviam. Esse homem tinha uma família, tinha bens, tinha riqueza, tinha 10 filhos. Vamos observar que não faltava nada para ele. Porém, ele vai se irar porque não vai ter, porque Amã não vai, se prostrar diante dele. Então, o ego, e a escravidão pelas aparências, por mostrar realmente quem ele é, mostrar suas credenciais, muitas pessoas vivem dessa forma. Então, a ilusão da autossuficiência, Isso que Amã, ele sai daquele banquete exclusivo com o rei e a rainha ali, sentindo-se o homem mais importante do império. No entanto, ao ver Mardoqueu sentado à porta do rei, que se recusa a curvar-se, toda a sua alegria transforma em fúria. Ele sai dali como se fosse foi o homem mais honrado daquele império. Mas quando ele vê que nem todos se prostram diante dele, ele fica aborrecido. Quantas vezes o ser humano ele age de forma semelhante? A falta de reconhecimento de uma pessoa ou a ausência de uma conquista, consegue arruinar a paz de alguém que já tem tantas bênçãos. Isso revela a idolatria do ego, quando o valor próprio, ele depende da aprovação dos outros e do status. A pessoa, muitas das vezes, muitos vivem na dependência da aprovação do homem. Muitos vivem de uma maneira que depende ali do seu status, da sua posição, e quando não é honrado, quando não consegue aquilo que quer, a pessoa toma a decisão que tomou, ali contra Mardoqueu, dizendo que nós vamos ver mais à frente que ele vai querer enforcar, vai construir uma forca para Mardoqueu. No versículo 12 ele diz: E Amã acrescentou: Além disso, a rainha Esther não chamou mais ninguém ao banquete que preparou para o rei, senão a mim. Também me convidou para comparecer com o rei amanhã. Esse homem ele tá feliz, está alegre.
mas ele não está percebendo que o ego dele, né, o egocentrismo, né, a escravidão que ele está ali pela ostentação, pela aparência, né, ele acaba não vendo que ele está numa situação em que ele mesmo, né, podemos dizer, ele mesmo cria, ele vai construir a sua própria forca, ele mesmo está se enforcando, ele mesmo está acabando com a vida dele. Então, vamos ver, né, que a insatisfação das riquezas sem propósito, né, ela gera, vai criar no homem um vazio que não pode ser preenchido. Né? A pessoa muitas das vezes, né, pode ter riqueza, mas se não tiver propósito, mais que a pessoa tenha, tem um vazio. Esse vazio não pode ser preenchido pelas riquezas. Né? A mãe ele chega em casa e ele vai reunir a sua esposa, né, Zeres e seus amigos ali, né, ele tenta abafar sua angústia, né, listando suas riquezas, né, e o número de filhos e a sua alta posição. Né, ele tenta ali, de primeiro ele não falou de Amã, ele não falou de Mardoqueu, né, dizendo, mas ele vai para as suas frustrações, quando ele se reúne ali, ele abafa a sua frustração, né, a sua angústia, listando os seus bens materiais, listando as suas riquezas. Então a mãe ele tenta compensar, né, a sua frustração emocional, ostentando suas posses. Isso ensina que o sucesso material, quando ele é desprovido de um propósito espiritual, nunca é suficiente para trazer o contentamento verdadeiro. Mais que a pessoa tenha, né, posses, mais que tenha sucesso na vida, na carreira, mas quando tudo isso é desprovido de um propósito espiritual, quando não, né, não envolve o reino de Deus, né, quando não envolve, está envolvido somente o material, aquilo nunca vai ser suficiente, nunca vai completar, nunca vai preencher o vazio que está dentro da pessoa. Então, nós precisamos entender, precisamos aprender que devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vai ser acrescentada. Né? Comer, beber, vestir, carreira profissional, né? Enriquecer, tudo isso vai sendo acrescentado na vida daquele que tem propósito. Então, na vida do servo do Senhor, daquele que estão perdido, ele não pode confiar nas suas riquezas. Não pode viver uma vida sem propósito. Não pode ter, porque nessa situação que a pessoa acaba se perdendo. Nós vamos observar que no versículo de número 13 a 14, nós vamos ver que o fruto do orgulho, quando a palavra diz, mas tudo isso não me satisfaz, enquanto eu vi o judeu Mardoqueu sentado à porta do palácio real. Então Zeres, sua mulher e todos os seus amigos lhe disseram, manda fazer uma forca de 50 côvados, 22 metros e meio de altura, né? E pela manhã pede ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Depois alegra-te e vai com o rei para o banquete. Amã gostou do conselho e mandou fazer a forca. Então observe que o fruto do orgulho, né, ele vai levar Amã a montar um plano de destruição. Né? A amargura ela gera a própria queda da pessoa. Então a esposa e os conselheiros de Amã, né, eles inflamaram ainda mais o seu ego ferido, né, sugerindo a construção de uma forca, né, para enforcar Mardoqueu. Então Amã ele aceita a ideia e a prepara de imediato. Né? Muitas das vezes tem conselhos que vêm de dentro que não são conselhos que não devem ser seguidos. Né? Que a própria esposa de Amã e seus amigos ali vão dar conselho para ele. E o plano vai ser destrutivo.
Isso tudo fruto do orgulho, né? Eu acredito que esse homem nem conseguiu dormir de um dia por outro, depois de tudo isso que ele alimentou, depois de ter realmente ali, né, ser escravizado, por ser um homem escravizado pela aparência, né, o seu ego, né, a pessoa acaba perdendo o sono, perdendo a paz, e ele vai fazer tudo isso. Então o ódio, ele cega o ser humano, né, levando a planejar o mal. Né? Teologicamente, né, o texto ele mostra a ironia dos reinos humanos. Né? Enquanto Ramã prepara a forca para o inocente Mardoqueu, né, Deus está no controle absoluto da situação, né, preparando, na verdade, a forca para o próprio Amã. Então, que nós possamos ter cuidado, né, com o ódio, pois o ódio ele cega o ser humano, né, leva a planejar o mal, leva a pessoa a, muitas das vezes, não só matar com alguma arma, mas com palavras, né, com acusações, com perseguições. E é isso que nós vamos ver nesse texto. Então, que nós possamos entender que tudo isso, o orgulho humano, né, esse contraste, como esse texto ele expõe, o contraste fatal entre o orgulho humano e a soberania divina, né, nós possamos realmente ter um controle emocional, possamos ter um propósito, né, de prosperar, mesmo prosperando, né, possa ter um propósito, não possa ser simplesmente uma vaidade para ostentação, mas para promover o reino de Deus nessa terra, não se apegando em nada, entendendo que pessoas são mais importantes do que riquezas, do que qualquer bem material, né? A pessoa é muito mais importante do que isso. Porque o Senhor Jesus, ele valoriza o homem, a mulher, o nosso Deus, ele ama tanto que ele deu o seu único filho para morrer por nós. Então isso não diz referente, não diz em questão de valores materiais, mas diz em valores espirituais. Então que nós possamos nesse dia ficar com essa palavra e que o Espírito Santo de Deus ele fale mais e mais no teu coração.